Assim, surgiu um fragmento de história desse nosso país. Surgiu da confusão de mito e realidade, da poesia e água salgada, da disputa pelo poder entre Portugal e Espanha. A Companhia Fatídico surgiu, como surgiram outras dezenas de grupos, da vontade de fazer um trabalho diferenciado, mas dessa vez a gente queria fazer esse trabalho na região do ABC. Nós sempre procuramos retratar espetáculos históricos, personagens históricos e desmistificar um pouquinho a história do nosso país, da nossa região. Tribunal do São Francisco, eu era muito chegado de uma tia minha, era tão boa pra mim, era boa mesmo. Então, pra gente, Os Degredados foi uma grande descoberta, está sendo até hoje, cada dia que passa é mais. Não só pela história, mas pela vivência que nós estamos tendo com as pessoas que estão envolvidas no processo. Para ela não tem que perder tempo, seus pensamentos são em casa e quer ter o homem de volta. Então não é para ele não, para ele você dá uma olhadinha na piscaria, lógico. Já chega! Enforque-o! A gente tem um trabalho muito voltado à história do Brasil, porque nós acreditamos que conhecer melhor a história do Brasil ou a história da região em que a gente vive, a gente acaba conhecendo melhor quem nós somos e o meio social em que a gente vive. Conheço todos os perigos desse mar tenebroso. Já enfrentei tempestades, monstros marinhos, até naufrágio, mas hoje estou aqui, vivo, nervoso, forte, bonito e gostoso. Vem cá, mulher! Vê se eu te enxerga, cada mosto! Alô? Vai aqui. No processo de montagem do espetáculo Os Degredados, a gente percebeu a necessidade de estar juntando com outras companhias, com outros grupos de teatro e atores, todos da região do ABC também, para estar contando essa história, para estar resgatando um pouquinho desse Brasil que fica um pouco esquecido. E referente ao espetáculo, era totalmente leigo. Nós fomos aprofundando à medida em que fomos avançando com os ensaios, avançando com as pesquisas que tivemos que fazer para estar desenvolvendo o espetáculo. Nós percebemos que os trabalhos anteriores da companhia já tinham muito peso em relação à história do Brasil. Começamos com o Santo Inquérito em 96, o Cacheiro da Taverna em 95. Depois eu acabei escrevendo o primeiro texto, que foi Barão de Mauá em 2000, que assim, ali a gente já percebeu que realmente a história do Brasil era a nossa praia, era o que a gente gostava de fazer. E dessa vez a gente começou a pensar um pouco mais sobre essa história do Brasil. Então a gente resolveu ir lá no início. Vamos revisitar a história do Brasil. Então daí surgiu o projeto Redescobrindo o Brasil. A montagem desse espetáculo trouxe pra gente um sentimento de revolta por não conhecermos realmente a nossa história. A história que a gente conhece, a história bonitinha, que está nos livros de história, o glamour das grandes navegações, da era do poderio português e espanhol, tudo isso a gente percebeu que não passava de uma fachada. Do ponto de vista da elite, tudo isso era muito bonito, mas quantas pessoas morreram dentro dos navios, quantas pessoas morreram depois em terra, comido por índio ou com outras doenças. Nós acabamos aí mergulhando num universo de complexidade, de descobertas. O brasileiro ele tem a mania de acreditar nas histórias que contam e não buscar a história que realmente é a verídica.
Não, Cadamusto. Todos sabem que a garota preferida dele é o senhor. Até que enfim, um pouco de diversão! Olha, fogo que queima debaixo do teu vestido! Chega! Vamos por ordem nesse prostíbulo! Você E era esse tipo de coisa que a gente queria trazer. Que tipo de pessoa vinha pra cá? Quais pessoas eram tiradas das ruas de Lisboa? O que vinha pra cá? Que tipo de gente que formou a nossa nação? Que tipo de gente que nós somos descendentes? Porque é interessante quando a gente pega a colonização da América do Norte e a colonização da América do Sul, a gente vê duas situações completamente díspares. De diferença realmente do caráter dessas pessoas que vieram para essa colonização. Então a gente tenta entender um pouquinho por que nós somos assim, né? Por que nós somos sempre um país em subdesenvolvimento? Por que nós sempre aceitamos as coisas de cabeça baixa? Falar, isso não pode acontecer, e daqui a 5 minutos a gente está trocando de assunto, conversando sobre outra coisa que passa no noticiário da TV. Então, assim, pessoas anônimas que faziam parte das expedições e como elas encontravam aqui? Como é que elas partiam para uma viagem rumo ao desconhecido sem saber se ia voltar? Então é em cima disso que a gente começou a pensar o projeto. Levado por 10 anos em Moçambique, também não colaborou no mesmo caso. Fugiu da justiça secular e retornou ao solo português sem cumprir a pena de degredo. Não falaremos nada. Infatos! O senhor sabe onde estamos, capitão? Não se preocupe com isso. Mas, ao trabalho, pressa! Leva o barco, brava aventura, navegar pelo mar. Vou fazer fortuna e depois voltar. E passamos a fazer um teatro mais realista, onde nós buscávamos dentro de nós mesmos sensações, marcas nossas, para estar colocando no personagem e não buscando coisas fora. Podemos dizer que quem não pesquisar, com certeza não vai estar trazendo também a emoção necessária para a cena. Não são só os exercícios. Nós temos que buscar, através das pesquisas que foram feitas, o peso para uma cena, para uma emoção correta, uma sensação, de repente, de algum personagem. Então, assim, eu era leigo e hoje posso dizer que eu conheço um pouco mais da história do Brasil.